Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui estamos juntos para mais uma atividade da Sociedade Espírita Morada de Jesus, da palestra pública e do atendimento espiritual virtuais. A nossa palestra de hoje nós vamos ter a apresentação, a exposição da nossa amiga do Centro Espírita O Bom Samaritano, Esperança Alencar, que vai trazer para a gente uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Viver pela Fé. Nós vamos começar a nossa exposição. A gente quer dar primeiro as boas-vindas à Esperança, que a Esperança possa fazer uma palestra boa, né, para todos nós, trazendo justamente esse consolo, esse acolhimento que o Evangelho de Jesus sempre vem nos trazer. Que todos nós possamos ter essa condição de ouvir e guardar para cada um de nós esses ensinamentos que são tão importantes a cada um de nós. Seja bem-vinda, Esperança. É um prazer te receber aqui na nossa casa, dessa forma virtual, dessa forma diferenciada, dentro do lar de cada um de nós. Nós ficamos muito felizes de te receber dessa forma. Enquanto a gente não pode estar junto, a gente está aqui da mesma forma, por mais que possa se dizer diferente, mas a gente está fazendo sempre da mesma forma, com carinho, com atenção. Como disse Jesus, aonde estiver um ou mais reunidos, ali eu estarei. Nesse momento, nós estamos sim reunidos dentro do lar de cada um de nós, mas com a vibração, uma só vibração, num único só pensamento. Esse pensamento em Jesus. Então, Ele está conosco e você também está conosco dentro do lar de cada um de nós. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para iniciar a nossa atividade, nós vamos ter a apresentação da leitura da primeira página, que será feita pela Maria Helena. Será o mesmo tema, Viver pela Fé, que a Maria Helena vai fazer para nós. Seja bem-vinda, Maria, a palavra é sua. Boa tarde a todos. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, pois trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Obrigado, Maria, pela leitura. A gente fica muito feliz pela sua ajuda. Agora nós vamos passar a palavra à Esperança, como eu disse, que vai estar aqui conosco hoje, falando desse capítulo, dessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Viver pela Fé. Obrigado por aceitar o nosso convite, Esperança. A gente fica, como já disse, muito feliz de estar aqui com você compartilhando desses ensinamentos. Seja muito bem-vinda, é um prazer sempre te receber. A palavra é sua. Obrigado. Prezados irmãos e simpatizantes da doutrina espírita, é com muita alegria que estamos mais uma vez para fazer esta conversa a respeito do Evangelho de Jesus. Inicialmente, como em todas as nossas atividades, no Centro Espírita, da Sociedade Espírita Morada de Jesus, nós faremos uma prece de agradecimento ao Pai Celestial,
a Jesus, o divino amigo de nossas existências, por mais esta oportunidade que estamos tendo, apesar do distanciamento social que estamos vivendo neste momento, mas juntos pelo ideal, juntos pelos teus ensinamentos, querido Mestre. Aqui estamos para te agradecer, para que nesta tarde e noite que se inicia, possamos ouvir os teus ensinamentos e buscar vivenciá-los em nossas vidas. Que assim seja. Nossa conversa de hoje é a respeito de uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 23, Viver pela Fé. Então Emmanuel pega uma pequena passagem de Romanos, de Paulo, e diz assim: mas o justo viverá pela fé. E ele inicia falando que nesta epístola, Paulo, que afirma que o justo viverá pela fé, diz que poucos são os aprendizes que interpretaram corretamente essa assertiva. A maioria interpretaram de forma equivocada, supondo que viver pela fé seria executar as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar templos, se harmonizar com os sacerdotes, respeitar as simbologias sectárias. E isso indicaria a presença do homem justo. Mas, como nos diz Emmanuel, que nem sempre o bom ritualista é aliado ao bom homem. Que na concepção espírita de Allan Kardec, o bom homem seria o homem de bem. E seguindo essa exegese de Emmanuel, vamos buscar compreender o que seria a fé nesse sentido, viver pela fé, o sentido da fé. O que seria a fé? Pela etimologia da palavra, a fé, ela vem do latim fides, que significa fidelidade, fé ou fidelidade. E do grego também significa a opinião de algo que é verdade, mesmo sem qualquer tipo de comprovação. Então, a fé, na verdade, nos interpretando pelo hebraico, conforme a Bíblia, seria fidelidade. E a passagem que Paulo nos ressalta, que ele diz que o justo viverá pela fé, então pela fidelidade. Então o que é um justo? Então o justo é todo aquele que é fiel à palavra de Deus, fiel às leis divinas, aquele que cumpre em todas as circunstâncias da sua vida os ensinamentos que nos foram legados por Jesus, os ensinamentos que estão dentro das Escrituras Sagradas relacionadas a esta convivência do homem. Então, Paulo de Tarso afirma categoricamente que o justo será sempre fiel, porque ele viverá invariavelmente na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. E nisso nós podemos confirmar com Jesus, que é o justo por excelência, aquele que verdadeiramente vivenciou as leis divinas na sua íntegra, com toda a sua capacidade e em qualquer circunstância de sua vida. Jesus justamente veio como modelo e guia para a humanidade, para nos mostrar o que é ser fiel a Deus. E seguindo nesses ensinamentos, nós vamos buscar, na própria interpretação de Paulo, que Deus, na sua providência divina para com todos nós, por ser soberanamente bom e justo, ele vem justamente diante das situações da vida nos mostrar como devemos
vivenciar as suas leis. Como devemos, como cristão, como temente a Deus, ou aquele homem que crê em Deus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, deve viver no mundo, procurando sempre fazer a sua vontade, ou seja, a vontade divina, que é o caminho para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Então, como Deus, segundo o próprio Emmanuel nos fala, diz-se que Deus é como um escultor que ele quer moldar, aformosear os nossos corações, extraindo luz, extraindo fé da essência da nossa alma. Então nós somos essa escultura divina e para isso ele precisa de alguns instrumentos, de algumas ferramentas, ou seja, as alegrias e as vicissitudes da vida, as tristezas, mas também o bem-estar que temos na nossa vida. Tudo isso são ferramentas que Deus utiliza para nosso aformoseamento espiritual. São instrumentos da providência divina e que o verdadeiro homem de bem, o justo, é aquele que permanece fiel às suas leis, às leis divinas, em qualquer circunstância da vida, seja na alegria, seja na tristeza, procurando viver constantemente de acordo com a vontade de Deus, porque quem tem fé em Deus vive por ela e é uma nova criatura. A sua fé sustenta na sua caminhada cristã diária, no dia a dia. Então, quando temos verdadeiramente a fé, nós procuramos seguir os ensinamentos em qualquer circunstância da vida. Porque na própria Bíblia hebraica, quando a gente se lê as traduções, diz que a fé, a palavra emuná, segundo Haroldo Dutra, ele diz que a fé não significa uma crença dogmática, mas é uma conotação de fidelidade ou confiança em Deus e na sua palavra. Né? E Allan Kardec, por ser um homem também extremamente estudioso, procurou compreender esses ensinamentos para nos trazer a doutrina espírita na toda a sua pureza. No Credo Espírita, quando ele fala em obras póstumas, na parte do Credo Espírita, ele nos diz que o homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida, além da satisfação que proporciona à sua consciência. Ele se insere, se isenta, se livra, né, das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve roça ao seu coração. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme, indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas que antes lhe inspirarão piedade e não cólera, evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando ao invés fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contato. Então isso, na verdade, descreve-nos um homem de bem. O homem bom, o justo, no dizer da Bíblia, no dizer de Paulo, quando fala o justo que vai viver pela fé, porque ele acredita. Então, o cristão que verdadeiramente acredita nas palavras de Jesus, nos ensinamentos do Evangelho,
os ensinamentos deixados mesmo pelos escritos antigos, ele procurará pautar sua existência de modo a nunca prejudicar ninguém, a sempre andar dentro da sua fé, viver dentro dos postulados daquilo que acredita e confiar na providência divina. Por mais que lhe advenham circunstância desfavorável para si, mas como ele confia que tudo é para o seu aprendizado, tudo é para o seu caminhar, para Deus, para a sua perfeição, ele vai viver com tranquilidade, dentro das suas próprias condições materiais, daquele momento, confiando que de futuro viverá melhor. E Jesus, quando esteve entre nós, também para confirmar esses ensinamentos de Paulo, ele nos diz assim, ele falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, pega a tua cruz e segue. O que Jesus quis dizer com isso? Justamente para que ele confiasse, porque a providência divina tudo lhe daria. Se ele renunciasse àquelas coisas materiais, se ele buscasse verdadeiramente viver os ensinamentos na plenitude como ele se dizia que já vivia. Porque quando ele interrogou a Jesus qual o caminho da salvação, e Jesus disse os ensinamentos, amarás a Deus, ele disse que já fazia tudo aquilo desde a juventude dele. E, no entanto, quando Jesus lhe afirma que vai, vende, pede que ele venda tudo e siga-o, na verdade, ele não quis, porque o apego às coisas materiais ainda é muito grande. E é por isso que muitas das vezes nós, e mesmo os espíritas, que acreditamos nessa vida futura, nas consequências dos nossos atos, na lei de ação e reação, nós dificilmente conseguimos nos desapegar das coisas que estão à nossa frente, da matéria, dos nossos sentimentos de apego às pessoas que estão nesta encarnação junto a nós. O apego que temos ainda aos filhos, ao marido, à casa, às coisas, ao nosso emprego. E ainda sofremos coisas que poderíamos nos livrar, termos mais calmas, mais tranquilidade, sem nos perturbarmos com toda essa situação, porque confiaríamos mais em Deus, confiaríamos mais na providência divina, buscaríamos viver pela fé, ou seja, viver os ensinamentos que nos foram deixados por Jesus e pelos demais profetas. E Jesus, quando aqui esteve, mais uma vez nos ressaltando esse lado da confiança em Deus, ele afirmou com todas as letras, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por que temos tantas dificuldades, meu irmão, de vivenciar essa fé? Ou seja, de confiar, de ser fiel a Deus em todos os instantes de nossa vida. Procuremos meditar sobre isso, procuremos pautar a nossa vida, o nosso dia a dia, as situações que se apresentarem perante nós, com mais tranquilidade, com mais confiança, com esta fé poderosa que transporta montanhas. Porque confiamos e somos fiéis aos ensinamentos deixados por Jesus e pelo Pai Celestial. Então vamos buscar no nosso dia a dia, procurar viver pela fé, sermos justos assim como Jesus o foi, para com todos e para as leis, para aquilo que ele
se propôs junto ao Pai que está nos céus. E que esse mestre querido possa nos amparar, nos envolver e nos levar sempre por este caminho do bem, caminho reto, caminho da vivência evangélica em nosso dia a dia. Que neste momento, agradecendo a todos, e vamos mais uma vez pedir a este Mestre amado Jesus que nos envolva, que nos fortaleça diante dos nossos objetivos para que estamos, a fim de que, sendo fiéis aos ensinamentos deixados, sendo fiéis às leis divinas, possamos nós viver pela fé como justo que a Bíblia nos traz. Muita paz e muita luz para todos nós. Bom, obrigado, Esperança, pelas palavras, pelo carinho que você nos trouxe, pelo conforto. E como você disse, né, viver pela fé, hoje a gente vive um momento muito diferente, onde a nossa fé realmente é colocada à prova a cada dia, a cada manhã, que se inicia a cada um de nós. E nós precisamos fazer realmente, como diz Emmanuel na leitura, né, na página, nós não temos que nos ater a detalhes, nós não temos que nos ater a rituais, mas sim o que vai dentro do coração de cada um de nós. Os exemplos que você deu do jovem, né, que pede a seguir Jesus, será que nós também não estamos muito preocupados, como aquele jovem, em fazer o externo para que os outros possam nos ver, para que os outros possam nos observar? Nós precisamos ter essa coragem, essa fé de vender tudo que nós temos e seguir Jesus. A gente sabe que essas situações são complicadas, não digo difíceis, porque quando a gente fala difícil, a gente já se assusta, a gente já tem uma má impressão. Mas são complicadas sim. São desafios diários que nós temos que ter, sempre a cada dia. Então, viver pela fé é essa justiça, é esse senso de justiça que deve nascer em cada um de nós. E essa fé verdadeira de que tudo passa, de que tudo vai se resolver, de que tudo será como Jesus disse. Até o fim dos tempos ele estará conosco. E esse fim dos tempos é essa situação, esse esse término desse sentimento de abandono, desse sentimento de egoísmo que você, Esperança, falou tão bem, que ainda fala muito alto dentro de cada um de nós. Pensar, olhar para o próximo. A gente precisa ter essa fé quando Jesus vem também nos ensinar, vem também nos orientar, vem também nos aconselhar, a ajudar ao próximo, a olhar para o próximo. A gente sabe que a gente vive um mundo onde nós precisamos ter muito cuidado, mas que nós não possamos fazer disso um empecilho, uma barreira, para que nós possamos ajudar, olhar ao próximo. Olhar ao próximo não significa colocar qualquer um para dentro do nosso lar. E isso é viver pela fé. Acreditar que a prece, uma prece bem feita, uma prece verdadeira, de coração, aquele que sofre ou aquele que comete erros, que possa ser direcionada a ele, desejando a esse irmão, a esse companheiro, que possa observar a vida de uma outra forma, que possa acreditar que a vida não é apenas aquilo, usurpar o que não é seu, tomar a força, o que não é seu, daqueles outros. E a nós que fomos acometidos por essa situação, seja ela de doença, seja ela de qualquer dificuldade que possa nos aparecer, a gente vê tanto hoje em dia, né, a questão da violência, que nós possamos viver nessa fé de que Deus está nos protegendo, de que Deus está conosco. Precisamos sim fazer e tomar todos os cuidados necessários, mas ter fé em Deus, de que nos resguardando, nos cuidando, tendo a atenção necessária, Deus está conosco e aquilo passará distante de nós. Viver pela fé de acreditar que nós não devemos vibrar 24 horas por dia em violência. Porque, como diz, né, a própria ciência já provou isso, que quando a gente tem um pensamento negativo, nós verdadeiramente atraímos aquilo. Então, por que eu vou pensar em violência,
em ser assaltado ou sofrer algum tipo de dificuldade daquela doença me alcançar, vou pensar, vou me resguardar, vou tomar cuidado por onde ando, vou cuidar do que é meu, da minha saúde, mas vou ter a certeza de que Deus está comigo, de que Deus está ao meu lado, de que meu anjo guardião está comigo. Assim, vibrando no bem, pensando no bem, com toda certeza o bem estará ao nosso lado. E se algo me acontecer, seja aquela doença mais difícil, seja aquela situação mais complicada, financeira, do emprego, seja a violência que a gente vive nesse mundo, e às vezes essas situações nos alcançam, entender que aquilo me chegou para algum tipo de explicação, algum tipo de observação. E aí eu preciso tirar dessas situações lições que possam me ser úteis. Por que que isso me aconteceu? E não fazer a pergunta, por que eu? Mas a pergunta que poderemos fazer e que devemos fazer, o que isso me traz de ensino? O que isso me acrescenta? Observar que muitas das vezes nós estamos passando por essa situação por conta justamente desse não acreditar, dessa falta de fé, dessa fé que eu preciso me mudar, dessa fé que eu preciso me transformar, dessa fé que eu posso fazer diferente, que eu posso ser diferente. Então, como disse a esperança na tarde de hoje, viver pela fé não é mais esse entendimento de dogmas ou rituais, mas é esse sentimento que deve viver dentro de cada um de nós, de que Deus está conosco, de que o Cristo está olhando por cada um de nós, que nossos anjos guardiães fazem parte do nosso dia a dia e que só esperam essa oportunidade que nós vamos, cada um de nós, dar ao observarmos, ao dar essa possibilidade que eles possam falar em nossos ouvidos e nós ouvirmos aqueles conselhos positivos, para que nós possamos mudar esse sentimento, mudar esse pensamento e seguir de uma forma diferente. É complicado? Às vezes é complicado, mas nós temos que ter a fé de que é possível. Porque outros conseguem, por que não nós não conseguiríamos? Né? Então, meus amigos, na tarde de hoje fica essa lição, fica esse ensinamento muito bem trazido pela esperança, nas palavras que ela trouxe desse homem justo, desse homem de bem, que nós precisamos fazer acreditar que ele pode sim fazer parte da nossa vida. Pode não ser ainda nessa vida, mas é importante que ele possa começar já nessa vida. É importante que a gente possa ter esse sentimento. Então é com essas palavras que a gente queria desejar a todos vocês uma boa tarde. Como disse ela na prece final, desejar a cada um de nós saúde, paz, que tenhamos um final de tarde, início de noite de muita luz, de muita paz. Um domingo de muita alegria, reunidos em família. Aqueles que estão sofrendo por qualquer tipo de situação, aqueles que estiverem adoentados, que possam ser amparados, possam ser socorridos, que Bezerra de Menezes possa ampará-los, socorrê-los. E acreditar que nós temos sim a proteção de Deus, o amparo de Cristo e a luz sempre dos amigos espirituais, amigos do bem que estão conosco. Basta que tenhamos fé nisso. Muito boa tarde, um bom domingo e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Que assim seja.